e aí a gente quer uma liberdade, né, financeira. Aonde que a gente deve investir para a gente pensar a longo prazo também? Mas vamos lá, Arlete, conta um Sim, pouquinho, deixa eu ver se a minha imagem está boa. Tá boa para você? Tá chegando bem? tá chegando bem. Legal, tá bom então. Conta para mim um pouquinho sobre você, Arlete. Então, Celso, meu nome é Arlete, né? Tenho 37 anos. Eu sou do sul de Minas, né? E há 5 anos eu moro aqui em Santa Catarina. Ok, Ah, lá eu era empregada doméstica, trabalhava. Uma vez eu trabalhei no mercado, né? Era faxineira. ok, E assim, eu sempre fui muito vaidosa com as minhas unhas. Sempre gostei de fazer unhas. tá bom. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu tive que trabalhar numa empresa que é totalmente diferente lá para nós, lá em Minas. Porque lá é mercado, né? É trabalhar em um estabelecimento ou empregada doméstica. Tá, Quando eu cheguei aqui, aqui é a indústria têxtil. Então, assim, é totalmente diferente do ramo meu lá. E quando eu trabalhei numa empresa, eu fiquei lá 3 anos e pouco. Eu me sentia muito sufocada trabalhando naquela empresa. uhum, Porque, assim, ó, além de eu estar fechada trabalhando numa empresa, eu vi que o pessoal em Santa Catarina era um povo muito fechado. Eles não eram muito de ficar falando bom dia, né? Não era diferente do muito de mineiro. muito diferente do mineiro. E daí eu falei assim, eu trabalhando, eu pensei comigo. Eu falei assim, eu preciso arrumar uma estratégia que eu gosto, uma coisa que eu gosto de fazer para me receber o bom dia dessas mulheradas, desse povo de Santa Catarina, né? Aí eu lembrei que eu sou apaixonada por unhas e eu via Legal, muitas pessoas lá na empresa elogiando minhas unhas. Então, o que, que eu fiz? Eu fui fazer curso de manicure legal. para me atrair esse bom dia. Na verdade, eu queria o bom dia, Tá, né? você foi fazer curso de manicure para você dar aula ou você foi É, aprender primeiro? então eu fui aprender, porque até então eu fazia as minhas, Tá bom. né? Então eu fui fazer o curso, né? E daí ali eu fiz o curso de manicure, fiz de depilação e fiz de designer de sobrancelha. Legal. E eu trabalhava no primeiro turno, que era das 5 às 2h15, 2h18, numa empresa. Tá bom. Aí naquele período das 15 horas até as 16, às 18 horas, eu atendia na minha casa e Atendia às manicure. 19 Você de fazia. manicure. Isso. E das 18h40 até as 10 horas da noite, eu estudava, porque eu não tinha o ensino médio completo. Entendi. Entendi. E aí eu peguei, fiz o curso e aí eu trabalhava só naquele tempinho, vamos supor assim, era meio período assim, pequenininho Sim, que eu trabalhava de manicure. sim. E aí eu fui crescendo, a clientela foi aumentando, e daí até então eu saí do meu emprego e fui mexer só com manicure. Ó, que legal. E aí eu fiquei por alguns anos, assim, uns 2 anos por aí, só mexendo com negócio de manicure, né? Tá bom. E depois eu fui na escola, eu estava na minha casa, eu estava lendo um livro, e daí ele estava falando sobre ah, de novos empreendimentos, estava falando de você doar seu tempo. E eu Aham. falei assim, poxa, eu sei tanta coisa. Já fui em salão e não tem o mesmo atendimento que o meu. Então, por que eu não ir lá na escola e pedir uma oportunidade para mim ser uma manicure lá? E trabalhar de freelance, de uma coisa a mais para minha renda financeira. Aham. Então, aí eu mandei uma mensagem lá e daí a secretária pegou e falou assim: olha, a gente está precisando mesmo de uma manicure, né? Então passa aqui, manda um dos seus trabalhos e se a gente gostar, você passa aqui que eu vou estar conversando com a dona da escola. Legal. Aí foi onde eu comecei. Aí eu trabalho na minha casa Aham. e trabalho também na escola. Eu dou aula de
manicure, designer de sobrancelha e depilação. E também dou os cursos VIP para as alunas lá que queira. Caramba, Arlete, que Aí elas legal. me... Que E história tipo assim, legal. eu só queria um bom dia. Quando eu Tá. entrei nessa profissão, eu só queria um bom dia. É, que interessante, que interessante. Sim. Muito legal a tua história, Leti. Você falando para mim, eu estava aqui anotando rapidamente algumas coisas, e eu consigo ver algumas características muito interessantes, tá? Ah, que legal. Porque você tinha algum período livre e do que você ficar lá sem fazer nada, não, você foi se especializar, você foi fazer cursos, você foi começar a ter uma renda extra, né? E depois você, sabendo que você precisava aprender mais, aí você foi buscar mais coisas, né? E isso para mim é sensacional, sensacional, porque o empreendedorismo tá lá no teu sangue, tá lá no teu DNA. Acho que sim. É, Aliás, eu tenho certeza que tá. muita gente aqui no Brasil deveria ter isso dentro do DNA para poder ir para frente mesmo, né? E muita gente não Sim, tem. sim. E daí, quando eu vi a sua entrevista, eu fiquei muito apaixonada, Uhum, porque o ano passado eu comecei a estudar sobre o Tesouro Direto, ok, né? Mesmo com essas minhas ideias malucas assim, aí eu falei assim, ah, vou estudar para mim ver o que que dá. E daí comecei a me interessar. E daí eu legal. comecei a pensar comigo, poxa, eu faço manicure, pedicure, faço um monte de coisa, por que não uma renda extra a mais nas minhas horas que eu não tenho cliente? Daí eu comecei a fazer chinelos bordados, Olha né? isso. Aí eu comecei a fazer esse chinelo bordado e Uhum. comecei diversificar, né? Lá dentro do Tesouro Direto até então, porque eu era nova, Você né? começou a Assim, investir em tipo assim, Tesouro Direto? eu Você investiu? comecei, deve ter 2 meses isso. Uau, O ano passado eu peguei o dinheiro, tá né? bom. E eu fiquei guardando ele na velha poupança, né? Fiquei Sim, guardando. sim, é o que a E, maioria e faz, né, estudando. Alete? Isso. E estudando sobre, né, o Tesouro Como Direto. investir, Estava essas desde o coisas. ano passado estudando. Mas eu não tenho aquela confiança ainda. E quando Sim. eu vi você fazendo aquela entrevista, eu falei assim: é esse cara que me chamou a atenção lá no Viver de Kitnet primeiro, né, com o É, César, que ele falou assim, ó, mão de vaca. Aí aquilo me chamou a atenção. Falei, poxa, se ele é mão de vaca e é investidor e sabe tudo isso que ele tá falando, então esse é o cara que vai me ajudar. que legal, Arlete. Que E aí legal. eu fui pesquisar lá no seu canal. E quando eu vi a entrevista, eu falei assim, eu vou marcar uma entrevista com ele, porque ele vai me passar uma sabedoria que ele já tem. Porque assim, Celso, a gente não pode pensar só na gente. Claro. Eu, eu tenho essa mente de pensar lá na frente, mas eu tenho muitas colegas que é manicure, que Uhum, hoje elas estão envelhecendo, tá, não tem uma reserva de emergência, aquela reserva da liberdade, né? tá. E assim, eu não posso pensar só em mim, porque assim, às Claro. vezes na minha mente tem ali aquela mente empreendedoras, mas eu tenho muitas colegas que elas não têm aquela mente empreendedoras e elas estão envelhecendo. E junto vem as dores nas costas, né? Aí você vai trabalhando, trabalhando, você se vê sem dinheiro, você vai desanimar, né? Então eu falei assim, nossa, o Celso vai me ajudar a ajudar as minhas colegas de trabalho. Que legal, Arlete. Nossa, eu fiquei muito feliz por você ter entrado em contato, né? É engraçado porque às vezes as pessoas me procuram mesmo, mas a tua mensagem, ela foi direta, assim, eu quero fazer uma entrevista com você, né? Igual a Elisete fez. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, né? Olha, que vida, né? Ela quer fazer entrevista. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer sim a entrevista com ela. Né? Foi. Ê! E aí me chama a atenção algumas coisas, sabe, Arlete? Você falou lá na tua mensagem, na tua primeira mensagem, você falou assim, eu tenho umas amigas que são manicures e tal, e elas têm necessidade de aprender sobre tudo isso que você está falando, né?
E essa é a minha filosofia, né, Arlete? A filosofia é de ensinar as outras pessoas, mas e eu falo para os meus alunos, né, para as pessoas que me escutam, eu falo, cara, tudo que você aprendeu aqui hoje, ensina para as outras pessoas, né? Não guarda para você, porque o Sim, Brasil precisa desses ensinamentos todos, não é verdade? verdade. Você viu, né, a filosofia AEDA, aqui, que fica aqui atrás, aqui no a Eu minha, vi a filosofia e eu gostei dela. aqui, Eu não vi é aqui é que tá aqui. ao contrário. Filosofia AEDA, aprenda, ensine, tá? Então, nesse momento, você está num momento de aprendizado, aprenda comigo, sim, o máximo que você puder, e depois ensine para as outras pessoas, né? E entre uma coisa e outra, vai lá e distribua amor nesse processo todo. Mas eu não Sim. posso deixar de falar, comentar uma coisa, Arlete, tá me chamando muita atenção aí o que você tem atrás de você. Tá escrito assim, tá escrito, eu estava vendo bem claramente, gratidão e alegria, fé, família, amor, paz e perdão. Olha só, e Jesus, né? Lógico. Isso, Sim. isso para mim tem tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver com toda a minha filosofia de vida. E é engraçado, né? Os semelhantes se atraem, né? E Verdade. por É isso a mente conectada. é a mente conectada, exatamente, exatamente. Né? Então não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que eu li a sua mensagem e dei aquela atenção especial à sua mensagem. Eu falei, nossa, eu vou fazer sim uma live com ela porque a mensagem foi muito boa que eu senti ali naquele momento. Mas E eu vamos lá, agradeço. Arlete? Vamos lá? Vamos sim. Vamos sim. Você tem algumas perguntas específicas? Eu tenho a pergunta específica assim, ó. Igual eu comentei, eu tô tendo colegas que tá nessa profissão, né? E assim, ó, hoje elas têm poupança, outras Ok, nem têm poupança, né? tá. E a gente tem a mania de trabalhar como entra muito dinheiro, sai muito dinheiro, Sim, né? E muitas, eu tenho, assim, ó, eu não mexo com planilha, mas eu tenho aquele velho caderninho de anotações, tudo eu anoto, né? perfeito, E perfeito. assim, ó, eu vejo que elas não têm esse hábito de anotar. Elas fazem a unha, no final das contas elas não sabem quanto que ficou aquela unha para ela saber quanto de lucro ela tem, né? Então assim, ó, Entendi. o que que eu falo? Assim, ó, como elas começam a guardar ali pela liberdade dela financeira, porque a gente sabe que a idade vai vir, as dores também vai vir, né? E eu queria que elas tivessem um pouquinho assim de tranquilidade financeira na velhice dela. Foi o que eu sempre preocupei. Eu falava assim, ó, vou trabalhar até os meus 40 anos. Depois dos meus 40 anos, eu não quero trabalhar sob pressão de patrão, Sim, né? E isso eu coloquei para mim. E eu legal. queria que elas tivessem esse mesmo pensamento que elas vão chegar lá nos 40, 50, 60 anos e ela tem essa liberdade financeira, né? Bacana. E eu vi que a gente consegue isso através de investimento. Sim. Não é através do trabalho, né? É através do Não, investimento. não. Eu descobri isso muito cedo, Alete. Eu Pois descobri é, isso eu demorei um pouco. é, com, com 17 anos eu descobri isso. Eu comecei a fazer minhas contas, eu falei, cara, não vai dar, né, meu? Não vai dar para eu atingir sei lá, o meu sucesso financeiro só com o salário que eu ganho aqui. Eu olhava o dono da empresa, né? Eu olhava assim e falava, cara, o que esse cara fez, né? Esse cara fez alguma coisa que a maioria não faz, né? Isso. Então, e aí eu ficava observando mesmo, né? Assim, com admiração, o cara, né? Eu falei, cara, meu, né? O que esse cara faz? E eu comecei a entender, né? Que eu tinha que investir meu dinheiro, que eu tinha que empreender, né? Então, e aí foi quando eu comecei aí toda a minha carreira na parte de investimentos, tá? E muita gente, Celso, não sabe desde o início o que tem que fazer, né? Exatamente, Todo não mundo é sabe. inseguro de como fazer isso. E assim, todo mundo tem essa capacidade, né? E tem Sim, uma liberdade financeira, ainda mais com todos os acontecimentos, sim, né? sem dúvida, Arlete. O Brasil sempre vai ter, o Brasil, o mundo, né? Sempre vai ter percalços, né? A gente, lógico, a gente nunca viveu uma situação igual a essa do Covid, mas vai passar e depois vai voltar, vai, talvez dure alguns meses, eventualmente em alguns ramos de atividade vai durar alguns anos, paciência.
Mas isso sempre aconteceu na história da Uhum. humanidade. E o pessoal que está mais Uhum. preparado é o pessoal que não sofre, né? Mas, ô, Alete, Sim, o que eu acho com sim. relação a isso, sabe, que você estava falando, as pessoas, a primeira coisa que elas têm que começar a fazer, e isso você pode falar para suas alunas, é começar a economizar dinheiro. Esse é o primeiro passo, Uhum. economizar. Aí muita gente vai falar assim para você: ah, mas, Alete, eu não tenho, eu tô endividada. Como que eu vou juntar dinheiro? Né? Eu imagino que tem essas situações. Agora, lógico, né? Se você está Uhum. endividado, então vale muito a pena sim pagar a dívida e sair logo desse endividamento, tá? Agora, uma coisa que eu falo para as pessoas, né, que muitas vezes para você sair do endividamento vai durar eventualmente até alguns anos. E a pessoa vai passar durante, sei lá, um ano, por exemplo, sem o hábito de poupar, tá? E isso não é muito legal. Eu acho que o hábito de poupar é uma coisa que você tem que assim, colocar na tua cabeça que ele é importante e que ele tem que ser executado. Então, começa a poupar. Fala para suas alunas, começa a poupar um pouquinho que seja todo mês, mesmo Uhum. estando Não importa a endividado. quantidade, né, Celso? Não, não Não importa a importa a quantidade. quantidade, né? Não importa a quantidade, Arlete. Tá, investir em título público, né? Você viu a live de ontem? A partir de Sim. R$ 30. Então é para qualquer um. Abrir conta numa Hoje corretora, todo mundo tem R$ 30. todo mundo tem, exatamente. Abrir a conta numa corretora não tem custo, então é para todo mundo, tá certo? E assim, ó, tem alguma corretora que você pode indicar que o pessoal que tenha mais confiança? Eu tenho uma específica, né? Eu gosto dela. Tá Mas bom. tem alguma outra corretora que você pode falar? Não, eu escolheria uma corretora que não te cobra taxa de corretagem para operar com título público. É só isso. Então, eu posso te falar Uhum, algumas. A XP é uma delas. uhum. Todas as corretoras dos bancões, hoje, não tem mais corretagem. Não é boa, né? Oi? Uhum. As da corretora de bancos não é bom, né? Não, eu não Corretora de gosto muito, bancões. né? Não, ações nem pensar, né? Ações com Uhum. corretora de banco nem pensar. Mas coopera com título público, né, Arlete? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é muito bom e vale a pena para suas amigas aí, é abrir uma conta no Banco Inter, Aham. tá? Porque o Banco Inter, ele vai te dar zero de taxa, é um banco normal e, e ele vai te permitir você operar com título público sem custo algum, Aham. tá? Que eles têm a corretora deles. Consegue pela plataforma do Inter investir no Tesouro Isso, Direto, né? exatamente. Você tem conta no Inter Uhum. ou não? Tenho conta no Inter. Ah, você é muito esperta, Leti. Tudo sozinha, eu fui procurando, buscando aqui, buscando ali, mas foi. Nossa, tô impressionado. E tô impressionado e tô feliz também, né? Ah, que bom. Porque muita gente é, tem um medo para abrir uma conta no Banco Inter que é impressionante, sabe? Eu não digo que eu não tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Exatamente. Exatamente. O medo é um processo da mente humana, simplesmente é um processo. E aí a gente vai com medo mesmo. Ô Celso, tem uma coisa comigo que é o seguinte: eu sempre quero saber o que, que tem depois do medo, sabe? Aquele. Ah, eu tô com medo, mas o que, que tem depois do medo? É isso Eu aí. tenho isso comigo. É isso aí. Por isso que você consegue andar para frente, sabe, Arlete? Visivelmente você anda para frente. Ah, Só pela história que você me contou, eu já viu. A todo tempo você está andando para frente. Porque você sempre está, vamos dizer assim, insatisfeita com a tua situação atual. Então você vai expandindo a tua zona de conforto, entendeu? Você sabe, entende o processo do medo e mesmo assim vai. Muita uhum. gente, assim, o medo a gente não vai eliminar nunca, tá? E muita gente, o que acontece? Quando sente o medo, paralisa.
aí fica parado. E daí as coisas não acontecem, né? Daí as coisas não acontecem. Tá? Então o Banco Inter é uma boa opção. Aham. Agora, depois que você, então, criei o hábito, né? Eu criei o hábito de investir, beleza. Então você tem que usar lá os potes da prosperidade para você se organizar financeiramente. Sim. Você lembra todos os percentuais lá? Sei. Fala para mim. Notei. 10% da liberdade financeira, Legal. da quantia que você tem, né? Sim. 10% de reserva de emergência, 10% de educação, Ok. 10% de lazer, 55% de despesas mensais e Isso. 5% de doações. Isso. Perfeito. Confesso que eu assustei quando eu vi a porcentagem. É isso aí, tá? Eventualmente, né, esses percentuais, eles vão te dar, eu achei clareza, né, para você tocar a sua vida e equilíbrio, principalmente, Sim. tá? Eu achei no mundo que a gente está vivendo, aquele 55% de despesa, É complicado, aquilo né? ali é um desafio. É um desafio mesmo, é um desafio, É um desafio. é um desafio. Mas olha Mas só, eu só né? passei. Quando a gente tem essa reserva de emergência, ou esses valores todos que você já deixou guardadinho, bonitinho, né, Arlete? Ou, por exemplo, da liberdade financeira ou da reserva de emergência. Você tem esse dinheiro lá guardadinho, bonitinho. Uma coisa que eu não falei na live ontem é que acontece uma outra coisa mágica para você. Sabe Ai, qual que é? não. É a tranquilidade. Ah, sim. Verdade. É a tranquilidade, né? Eu até falo, acho que para Elisete, né, naquela entrevista lá, eu falo, reserva da tranquilidade, Aham. tá? Por quê? Ela- Porque a gente fica tranquilo. E o fato da gente estar tranquilo faz com que você tenha mais clareza para descobrir os caminhos alternativos para sair de uma crise igual essa, por exemplo. Verdade. Tá? Esse é um momento de criatividade. E se você estiver desesperado, a criatividade não vem. Agora, se você Aham. tem tranquilidade, então a criatividade ela acontece. Aham. Mais uma perguntinha, Celso. Manda. Esse, esse spot da prosperidade, né? Até isso eu tenho uma dúvida. A gente sabe que lá no Tesouro Direto a gente tem na nossa vida, né? A gente tem investimento para curto, médio e longo prazo, certo? Certo. Então, assim, esse spot da prosperidade, eles entram ali, encaixando, né? Isso, exatamente. Todo o Porque dinheiro que assim, você guardou, você investe. isso, a longo prazo. Então, aí que tá. Alguns a longo prazo, outros nem tanto, tá? É que vamos pensar assim, os potes da prosperidade é só para você se organizar financeiramente. É só para Sim. você dividir as verbas da forma como você tem que organizar a sua vida. Agora, o Uhum. que você vai fazer com esse dinheiro, essa é uma outra história, essa parte de investimentos, tá? Tá, então não tem nada a ver com o pote para quem quer uma vida financeira melhor no futuro. Não tem nada a Hum, ver. bom, até no fundo até tem, mas uma coisa é o pote que é só uma organização financeira. E Uhum. agora, outra coisa é a parte de investimentos. O que você vai fazer com o dinheiro que você guardou? Que seria esses 10% da liberdade financeira e Isso, 10% de reserva não, de emergência entre no curto, né? reserva de emergência Reserva é de curto emergência prazo. É curto curto prazo. prazo, né? Então, somente a liberdade financeira. Então, olha só, Arlete. Você precisa investir o teu dinheiro naqueles investimentos que te rendam mais, tá? Por exemplo, Pois é. para quem está Por começando, exemplo, porque assim, nós manicures, nós não vamos começar lá no FIIs, ações, né?
Nós vamos Isso. começar ali no CDB, no Selic, né? Exatamente, exatamente. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é sair da poupança, sair de título de capitalização, Aham, eventualmente sair de previdência privada, né? Vocês, manicures, eu te diria que previdência privada não tem nada no mercado para vocês. Nada no aham. mercado, tá? Então, não entra numa roubada dessa. Agora, então o que vocês vão fazer com o dinheiro? Vocês vão fazer com o dinheiro agora que vocês estão iniciando, Tesouro Selic, CDB de banco pequeno, LCI e LCA de banco pequeno, Selic. Uhum. tá? Ô Celso, aquele que eles falam lá, 120 do CDI, né? Ok? Aquilo ali a gente olha assim, ó, tem uns que tem 120, mas tem outros que já tem 98%, 100%, dependendo onde você entra ali na plataforma, né? Sim. Quanto maior ali o porcentagem do CDI, é melhor comprar aquele título? Quanto maior, melhor? Ou não tem nada a Sim, ver? sim e não. Eu vou te explicar. Por que que eles pagam mais? Por que que você pega um título assim e fala, eu vou te pagar 120% do CDI e o outro paga 100? Por que que tem os dois? É óbvio, Aham. né, que todo mundo ia pegar o maior. Só que Uhum. o de 120, tudo bem, ele vai te pagar mais, mas existe uma penalidade. E a penalidade é o seguinte: o teu dinheiro vai ficar preso, por exemplo, durante 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos. Então não tem Entendeu? liquidez diária, né? Não, não tem liquidez, exatamente. Exatamente. Somente se a pessoa quer, eu quero, por exemplo, eu quero fazer um curso de alongamento. Estou trazendo aqui para o lado das manicure, né? Tá bom, Eu quero fazer um curso de alongamento e daí eu vou precisar desse dinheiro daqui a 3 anos. tudo bem. Aí Aí faz. é compensável, Sim, né? Aí aí compensa faz. colocar lá. Isso, Uhum. exatamente isso. Aham. Exatamente isso. Tá? Entendi. E aí você pode falar, aí você pode fazer o seguinte, né? Todo mês você vai fazendo aporte, né? Pode ser qualquer quantia? De CDB, LCI, LCA, alguns bancos têm umas limitações. Mas eu acho que a partir de R$ 100 você já consegue fazer. Tá? No Banco Inter, acho que a partir de R$ 100 já dá para fazer. Sim. A taxa sempre vai mudar também, né? A taxa vai mudando de acordo com... Cada vez que você compra, é uma nova contratação. Então vai Uhum. mudando o prazo também, tá? Entendi. Vai mudando o prazo. Embora E você... então tá, o curto prazo, né? Esse aqui, se a gente quiser fazer a médio prazo, e se a gente quiser a liberdade financeira para quando eu chegar lá com nossos 40, 50 anos e quiser parar de fazer unha, que aí a gente não vai aguentar mais ficar curvada ali fazendo a unha da mulherada. A gente vai ter que dar oportunidade para as novas que vier. E aí a gente quer uma liberdade, né, financeira. Onde que a gente deve investir para a gente pensar a longo prazo também? Arlete, coloca nesse momento em Tesouro Selic, que você tem Uhum, liquidez, tá? Mesmo da liberdade financeira, você tem liquidez. uhum, E nos CDBs ou LCI, LCAs, faça aqueles que são curtinhos, tá? Três ou entendi. seis meses. 3 ou 6 meses, no máximo. É De isso que eu 3 a... faço, tá, Arlete? Você Nunca vai ter mais uma de um taxa. ano, 2 anos, não, né? Não, eu não gosto de fazer isso, Arlete. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou te explicar o motivo. É porque eu Aham, não gosto de ter meu dinheiro travado por um período tão grande. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho um dinheiro da minha liberdade financeira e é, tá lá eu costumo colocar num CDB curto ou de liquidez imediata, liquidez diária, né? Que é aquele dinheiro que eu resgato hoje, se eu quiser, por exemplo. Ou então no máximo 3 meses, tá? Para aquela verba de reserva de emergência que ela tem que estar disponível ali no momento, tá? Por que que eu faço isso? Porque eventualmente algumas pessoas, elas vêm me pedir dinheiro emprestado.
Por exemplo, tá? Um primo meu que eu confio pra caramba, que ele tem dinheiro, eu sei que ele tem dinheiro, só que ele tá com um problema financeiro momentâneo, por exemplo. Isso acontece com muita frequência, tá? Então eles vêm falar para mim, Celso, né? Você tem uma graninha para emprestar? Eu falo, cara, tenho, né? Beleza, tá aqui, né? E como é que você vai pagar os juros? Ah, eu vou te pagar, sei lá, 2% ao mês. Falou, meu, é para já, eu te empresto. Gostei dessa ideia. Entendeu? Lógico, né, Leti? A gente só faz isso para parente próximo ou para amigo muito Sim, próximo que sabe que tem o dinheiro, é. entendeu? Então muita gente, eu vou te dar um outro exemplo. Muita gente vem falar para mim assim, Celso, eu preciso comprar uma passagem aérea e meu cartão de crédito não tem crédito para isso, não tem limite, sabe? Como Aham. aconteceu um tempo atrás com uma amiga minha. Ela falou, ela tinha que comprar uma passagem aérea para o Japão. Eu sei que ela tem dinheiro, ela tem dinheiro. E ela falou, meu, só que eu quero passar cartão de crédito, né? Porque eu quero parcelar. Só que meu cartão de crédito, eu não tenho crédito suficiente, porque uma passagem para o Japão é caro pra caramba. Você me empresta o cartão? É lógico que eu empresto. Sem problema algum. Entendeu? Entendi. Então são algumas formas, né, de você... e por que eu acabo emprestando? Porque o cartão de crédito também fugiu um pouquinho até do assunto, tá? Mas o cartão de crédito meu, Arlete, ele me rende 5% de, a gente chama de cashback, né? Que é o dinheiro de volta, Sim. tá? 5% para eu comprar um carro 0 km. Então, para mim, mesmo que eu não cobre juros da minha amiga, vale muito a pena usar meu cartão de crédito. Porque você já vai ter o seu 5% de cashback. De cashback, exatamente. Você, você ajuda e é ajudado. Isso, exatamente, exatamente. Tá? Isso acontece com muita frequência. Mas voltando ao exemplo do meu primo fala assim, não, eu te pago 2% ao mês, Celso. Cara, tá bom, meu, eu te empresto. Sem problema algum. Aham. Então, surgiu uma oportunidade de eu sair de uma taxa de, sei lá, 0,6, 0,7 ao mês para 2%. Então E compensou, né? compensou, exatamente. E se o seu dinheiro tivesse lá investido a longo prazo para 2, 3 anos, não tinha como você fazer o Não tinha. resgate. Não tinha como fazer. Aí eu ia falar pro meu primo assim, cara, não vou poder te emprestar. Eu tenho dinheiro, mas tá preso. É. Então, quer dizer, é a mesma coisa de não ter, né? Se estivesse presa lá a longo prazo, né? Exatamente. Por isso que eu não quero perder algumas oportunidades de negócio que possam aparecer. Por isso que eu não faço por muito tempo, tá, Arlete? Esses É, investimentos. Né? Tem entendi. um outro motivo também. Tem um outro motivo. Quando você for... é, eu nunca penso em longo prazo, médio prazo e curto prazo, tá? Não pensa. Não, eu não penso nisso. Eu não penso nisso. Porque eu pego o meu dinheiro e vamos pensar em tesouro direto. Tesouro direto. A gente tem 3 tipos de título lá no Tesouro Direto. Tesouro Selic, que é um daqueles que eu falei na live de ontem, que é o que eu aconselho para suas amigas que estão iniciando, até para você também, tá, Arlete? Mas tem outros tipos de título lá. Tem um tal de pré-fixado e tem um outro chamado misto. Esse Esses misto eu não dois, sabia. o misto é assim, uma parte da remuneração, uma parte dos juros que você recebe, ele é pós-fixado, que é baseado na inflação futura, e uma outra parte o governo combina que vai pagar para você, Ah, entendi. que é pré-fixado. Por isso que ele é misto. Então, esses dois tipos de título, eles permitem que a gente ganhe muito dinheiro se a gente souber fazer jogadas com ele. Ah, fazer a marcação, né? Isso. Você viu alguma coisa, né, sobre isso? Eu vi alguma coisa assim, mas eu ainda. Tipo assim, comprar na alta e vender na baixa, alguma coisa assim, eu sei que eu tenho que estudar. Eu tô estudando. Isso, Eu é tô isso nova mesmo. no negócio. Só tenho o quê? 3, 4 meses só. Sim. Então por isso que eu recomendo de você aprender. Aham. Tá? Porque quando você aprende a investir em renda fixa, essa é uma coisa que, nossa, pouquíssimas pessoas ensinam. Eu olho no mercado, as pessoas não ensinam isso.
Não ensinam como investir em renda fixa. Normalmente eles ensinam assim, ó, coloca lá no IPCA+, que vai te render e você leva até o final do título. Só Pois que é, você vai olhar, você vai ficar com o dinheiro preso lá até 2035, por exemplo, pois né? é. Então, quem aprendeu a ganhar dinheiro, a marcação de mercado, eles não contam. Não E daí a gente conta. tem que ficar ali, aqui. Aí você compra uma coisinha aqui, você compra outro livro ali para você entender e você fica mais confuso ainda. Sim, exatamente. Aí você fala, eu comprei aquele de 2035, o que a maioria faz é tenta carregar até o vencimento. A gente está em Sim, 2020, o cara vai ficar 15 anos lá investindo naquilo. E não é assim que sim. funciona. Não é assim que Então, assim, funciona. para quem quer fazer, se aprender a fazer marcação de mercado, é melhor no pré-fixado. Os dois. Os dois. Os dois. Tá? Eu te Entendi. diria que o misto ele é mais legal até para você fazer esse tipo de negociação. Ah, entendi. Entendeu? Então Mas tem que são as estudar duas. mais sobre isso. Mas tem duas coisas que você precisa entender bem, tá, Arlete? E eu confesso para você que não é um negócio simples, não. Quer dizer, Eu imagino que não. Depois ele que aprende é simples. depois que aprende é simples, exatamente, tá? Ele não é difícil, ele é fácil, mas tem alguns conceitos que a pessoa precisa entender. E tem alguns conceitos chaves assim que as pessoas elas têm dificuldade para entender, tá? Mas basicamente você precisa entender sobre marcação a mercado e venda antecipada. São os dois itens que você precisa entender. Venda antecipada é vender antes. E marcação Uhum. a mercado significa que o preço que está lá do título é um preço definido pelo mercado. Não é um preço definido pelo governo. O governo ele põe sim Ah, o preço, mas é de acordo com o mercado. uhum. Tá? Esses dois conceitos estando entendido, e aí você começa a comprar na baixa e vender na alta. Comprar na baixa, vende na alta, comprar na baixa, vende na alta. E aí sim você ganha 3 vezes mais o que o título público lhe renderia. E outra, com segurança. Entendi. Tem que Entendeu? aprender isso aí. É, Nós, manicures, precisamos de aprender isso aí urgente. precisa mesmo. E tem uma outra coisa também que é importante as pessoas entenderem, sabe, Arlete? Que é a mágica dos juros compostos, tá? Os juros compostos, ele vai ser a diferença entre você ser, sei lá, um classe média e um cara classe alta. Entendeu? O cara que começa a investir, por exemplo, vou te dar um exemplo, com 20 anos, e ele trabalha a vida inteira dele e investe durante, sei lá, 30 anos, 40 anos, para se aposentar lá com 60 anos. 50, 60 anos ele tá aposentando. Se o cara ele fizer, se ele conseguir entender a mágica dos juros compostos, vai ser a diferença entre ser classe média e ser rico, e classe alta. Ah, entendi. Eu tenho um Entendeu? filho de 18 anos que já vou passar para ele essa dica. É isso aí, passa sim. Passa assim para ele, né? Vai ser muito bom para ele. Tá vendo aí? Ó? Eu entrei para ajudar as manicures, né, que é da minha classe, e vai acabar ajudando outras pessoas também. Vai acabar ajudando outras pessoas. E aí, olha só, Arlete, quando você explicar para o teu filho, quando você explicar para as suas manicures, né, para as suas alunas, você vai falar o seguinte para elas: ó, meninas, filho, tudo que você aprendeu aqui hoje, eu quero que você ensine para o seu melhor amigo, eu quero que você ensine para as outras pessoas. Entendeu? Uhum, E aí entendi. ele fala para outra pessoa a mesma coisa. E assim vai indo. E aí espalha, assim, puf, igual o vírus. Verdade. O vírus do bem, né? O vírus do bem, exatamente. Ai, ai, ai. Porque a gente aqui, nós estamos aqui hoje, a gente tem que saber que a gente está aqui para ajudar uns aos outros, né? Seja em conhecimento, seja em qualquer área, a gente tem que estar aqui para ajudar. Né? E a gente também é ajudado também, né? E a gente também Ó, você vê, ó, ajudando. eu pedi você uma ajuda para mim poder ajudar outra pessoa, e depois a outra pessoa vai ajudar outras pessoas, e por aí vai.
E por aí vai, exatamente. É o vírus do bem mesmo, do jeito que você falou, né? E se a gente fizer a nossa parte dessa forma, com bastante otimismo, né? A gente está vivendo esses momentos tão complicados, né, para o planeta todo, mas otimismo ele é Sim. fundamental, fundamental. Até porque, Celso, eu vejo assim, ó, eu ainda corri atrás, eu ainda aprendi um pouquinho sobre a liberdade financeira e aprendi um pouquinho sobre a reserva de emergência. Mas eu já tenho amigas manicures que elas já estão ficando desesperadas, porque assim, ó, é a única fonte de renda delas e elas não estão podendo trabalhar. E elas não fizeram a reserva de emergência. Entendi. Né? Então, assim, eu particularmente eu fiquei triste porque eu aprendi muito, tô aprendendo muito tarde para me poder ajudar outras pessoas, Sim. sabe? Porque muitas das vezes você gosta daquilo que você faz, mas você acaba desistindo porque não tem retorno, porque a pessoa não sabe administrar e de repente já não tem como ter o capital de giro porque elas não soube administrar. Então, assim, hoje a manicure ela cresce muito do Brasil. Todos os dias tá se formando manicures, Sim. né? Mas assim, ó, muitas delas não sabe, elas querem fazer unha, mas não sabe o quanto que sabe, o tanto de coisas que tem ali por dentro para ser uma manicure, né? Sim, sim, sim. E trabalhar com o financeiro é uma delas, Trabalhar com né? financeiro é uma Dentro do delas. patamar. Não é só chegar lá e fazer unha, sabe? Tem que trabalhar o lado financeiro das manicures para elas ser mais do que bem-sucedidas e ter futuramente a liberdade delas de tranquilidade, sabe? A reserva dela da tranquilidade, porque assim, ó, nós não vamos aguentar fazer unha o resto da nossa vida. Por mais Uhum. que nós amamos fazer, mas a gente não vai conseguir, né? Sim. Vai ter Então, uma assim, limitação física depois, né? Aí não vai ter jeito. isso, né? E eu não quero que elas cheguem ali nos 40, 50 anos e ter que continuar fazendo unha porque elas não têm dinheiro, Uhum. né? Mas Entendi. assim, mas assim, ó, eu tô anotando tudo. Já anotei tudo e vou passar para minhas colegas tudo, pro meu filho, pro meu marido, pra minha família. Vou passar tudo. Esse é um momento assim de criatividade, sabe, Arlete? Sei lá, falar para suas alunas, cara, é um momento de dar uma refletida no que dá para fazer, né? Eu imagino que o ramo de manicure deve estar totalmente parado ou não, Arlete? Como é que tá? Olha, tá muito parado. Até Muito porque as parado, pessoas né? estão com medo de sair de casa, né? Quem tá trabalhando muito reduzido. Não Uhum, entra aquela renda que entrava, né? entendi. Como te digo, o povo tá muito com medo ainda. Então, O pessoal vai ter que se reinventar, né? Não sei exatamente como seria, não, né? Tem que pensar. eu tô pensando. Você tá pensando? Legal. Eu tô pensando como que eu vou fazer para reinventar. Mas assim, ó, eu só não tô fazendo unha, se eu não tô dando aula por estar com esse recesso aí, eu tô bordando chinelinhos, né? Legal. Então, assim, se não vai de um lado, vai do outro, né, Celso? Mas tem Deixa eu gente te que tá perguntar, parado. Arlete. Deixa eu te perguntar uma Oi, coisa. Você dá aula presencial? sim, presencial. Você já pensou Já em dar pensei em aula dar online, online? mas eu já pensei, mas assim, ó, eu não tenho aquela habilidade com tecnologia. Hum, E nem paciência, sabe? Aquela paciência de sentar, ver o vídeo e mexer nas teclas, né? E elaborar um curso. Eu acho que entendi. envolve muito mais, né? Eu até queria fazer um videozinho ensinando o pessoal como é que faz para bordar um chinelo, porque tá dentro de casa, vamos supor, né? É uma renda a mais, né? Mas assim, ó, ir lá, gravar, editar, essas coisas, eu já não tenho paciência, sei lá se é paciência ou se é habilidade, e aquilo ali eu acabo desistindo, né? Uhum, uhum. E daí, eu, por enquanto, eu não parei para pensar nisso. Entendi, entendi. Bom, E daí eu é, sempre dou. mas essa é você dar cursos online, né?
talvez, talvez seja a Não, solução. eu dou só presencial até o momento, né? Mas um online pode ser que no futuro, quem sabe, né? Eu vou te dar um exemplo, tá, Arlete? Eu dei muitas turmas de aula presencial no curso Campeão das Finanças, onde eu explico todas essas técnicas e tal. E Uhum. foi legal, né? É legal o contato com as pessoas, a energia das pessoas e tal. Mas eu fiz uma edição online e agora eu vou fazer mais uma. Mas na minha primeira edição online, que foi assim, chamando a galera via WhatsApp, um negócio tosco mesmo, sabe? Muito mal feito. E eu tive alunos, tinha aluno dos Estados Unidos, tinha outro aluno de Brasília, tinha outro aluno de Campinas. E foi muito engraçado, porque eu falei, cara, eu posso dar aula desse jeito, entendeu? Eu tava no conforto do meu lar, dando aula para as pessoas, como que elas tinham que fazer. Peguei uma lousa, tal, e ficava explicando para eles, da forma como eu faço presencialmente. E as pessoas interagiam, faziam perguntas, tal, eu respondia e tá tudo certo. Então o online, ele me abriu bem a cabeça. Eu falei, nossa, eu tive aluno até dos Estados Unidos, olha. Então, Alcançou mais é, fronteiras, né? exatamente. Você pode colocar numa sala de aula, Arlete. É lógico, depende da interação que você vai ter com os alunos. Você pode ter 100 alunos, 200 alunos, por exemplo. Se for gravado, você pode ter 200, 300, 400 alunos, não tem problema nenhum. E as Uhum. pessoas vão Mas assistir. assim, ó, eu gosto desse contato com minhas alunas, sabe? Eu Eu gosto sei, de estar com elas, eu gosto de... Porque assim, ó, é uma história tão diferente quando você tem contato. Porque assim, ó, são as histórias que vieram de pessoas sofridas, de pessoa que quer renda, de pessoas que tá ali porque tá depressiva e ela tá ali. Então, assim, você arrancar um sorriso delas, né? Brincar ali com elas, isso para mim não tem preço, não tem sabe? preço, E né? eu gosto desse negócio do contato, eu gosto de dar bom dia, eu gosto de, sabe, eu gosto. Essa quarentena aí já tá me deixando estressada, Para porque eu mim não tô tendo também. contato com minhas alunas. Mas Entendi. assim, ó, um curso online, mais para frente, quem sabe, né? Aí É, a gente pode, eu posso estar pensando nesse negócio do curso online. mas sabe que, ó, então deixa eu te falar uma coisa e é uma coisa que eu vou fazer também, tá, Arlete? Da mesma forma Uhum, como você, eu sinto falta desse contato presencial. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar curso online, sim, porque eu consigo impactar muita gente, uhum, né? Eu consigo mudar a vida das pessoas mesmo para um monte de gente no online. sim. E eu vou fazer eventos presenciais com os alunos. Ah, que legal. Eu Entendeu? quero Para fazer quem quiser parte dessa vir, coisa. né? É lógico, o cara mora em Manaus, ou o cara mora nos Estados Unidos. Pô, Celso, não dá para vir. Tudo bem, cara, então não vem. Mas aqueles que puderem vir, vêm. Sim. E a gente vai ter que fazer um esforço para ir, né, também. É isso aí. É Tá isso bom, aí. Arlete? Mais alguma pergunta? Não, só sobre isso mesmo. Já aprendi sobre o pote da liberdade ali, os potinhos, já aprendi muita coisa aqui. Já tô com meu caderno aqui todo rabiscado para depois Legal. eu colocar tudo em ordem, né? Mas eu queria agradecer, porque ontem a live me ajudou bastante. Que bom. Hoje já completou aquele resto das perguntas que eu queria sobre investimento, né? E poder ajudar essas meninas aí que estão começando agora, né? E eu espero ajudar elas bastante. E eu queria muito te agradecer por ter visto minha mensagem, né? Eu com um pouquinho de ousadia e insegurança e medo, mas já mandei lá porque a gente está em busca do sim, né? A gente não está em busca do não. Então, Isso, não, você assim, eu já fiquei tem. pois é. Então, assim, eu fiquei muito feliz de você estar me respondendo, né? Tirado o teu tempo aqui para mim. Me ensinou bastante também, né? Eu espero que o que eu aprendi eu passo para frente. É a Maravilha, corrente do bem. Lete. Maravilha, Lete. Brigadíssimo, tá, por você ter participado aqui comigo. E, bom, eu só tenho que te agradecer mesmo e desejar boa sorte para você. Eu estou sempre à disposição, tá, Arlete? Para mim é muito, eu estou muito acessível, principalmente agora.
Tá? Então, se você tiver dúvidas, me manda assim a pergunta, né? E eventualmente eu respondo ali para a galera toda lá no Telegram, no grupo do Telegram. Então, se suas amigas, alunas quiserem entrar no grupo do Telegram, ele é gratuito, tá lá, é de graça, conteúdo de graça que eu vou dando. E é isso, tá bom? Não, eu que agradeço. Eu agradeço de coração mesmo de você ter tirado esse tempo para nos ensinar um pouquinho mais da Maravilha. sua sabedoria que Deus te deu. Obrigada mesmo. Obrigado, Alete. Um grande beijo aí, tá? Fica com Obrigada. Deus. Tchau, tchau. Tchau.